Paz do Senhor, jovens. Como vocês podem ter visto no banner que eu fiz, o tema é Aos Pés da Cruz. Mas eu vou falar também, esse tema, o subtítulo é outro, que é perdão. Eu vou trazer uma palavra para vocês hoje sobre perdão, que é um assunto um tanto delicado, a gente pode dizer assim, que é uma coisa que a gente fica meio assim de falar, que o ser humano tem um pouco de dificuldade de perdoar. Quando algo de ruim acontece conosco e a gente se desentende com um amigo, com um familiar, e aquela pessoa falou palavras pra gente, coisas que nos feriam muito, coisas que realmente nos magoaram, e você fica mal com aquilo fez um machucado em você. Mas daí um tempo passa e aquela pessoa volta a falar com você, aquela pessoa que te machucou, e ela vai lá e te pede perdão. Perdão pelo aquele desentendimento que a gente teve, não queria ter feito aquilo. E você diz em voz alta: perdão, tudo bem, eu te perdoo. Mas será que você realmente perdoa aquela pessoa pelo aquilo que ela fez? Você fala: tá, perdoo, tudo bem. Mas quando você tá sozinho no seu eu, você lembra daquela situação, você ainda fica triste, você ainda fica mal com aquilo. Daí você fica pensando: tá, mas se eu perdoei, por que eu tô mal com isso? Por que isso tá acontecendo? Isso não devia estar acontecendo. E isso é uma realidade na nossa vida, que é algo que aconteceu comigo. Como a maioria das pessoas aqui sabem, o pai do meu pai ele não foi um bom pai pro meu pai e não foi um bom avô para mim e para meus primos. E quando eu tinha 11 anos, eu fui ter um encontro com ele, né? Eu sempre quis ver muito ele, eu tive muito amor, muito carinho por ele, por meio de todas as coisas que ele fez com o meu pai, o meu tio, a minha avó. Mas sempre queria estar com ele, ver ele e tal. Até que chegou um dia que a gente foi visitar ele estava morando com uma senhorinha que ele cuidava. A gente foi perto do horário da almoço, ele estava comendo e ele fingiu que mordeu a língua, machucou a boca e saiu da mesa. Machuquei e saiu correndo. Naquele momento eu já dei uma olhada assim pro meu pai, né? Eu já conhecia bem ele. Só que nisso ele esqueceu a chave do carro em cima da mesa. Ele veio correndo, pegou a chave e saiu. Me deixou lá sozinha com o meu pai. E meu pai foi atrás dele, ali na área da casa, e meu pai falou assim: não faz isso com a sua neta, ela te ama muito, ela veio o caminho inteiro pedindo pra ver você. E não faz isso com ela, dá atenção pra ela. E daí ele começou a gritar com meu pai ali na minha frente. E eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a gritar com ele também. Falei assim: para de gritar com meu pai, para de gritar com meu pai. Eu falei pro meu pai pra gente ir embora. A gente voltou pra dentro da casa. E ali eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. E eu estava chorando muito, muito. Até que chegou um momento que ele pegou uma faca e apontou pro meu pai falando que ia matar ele. Assim: eu vou matar seu pai, eu vou matar seu pai. Eu não quero saber de mais nada. A senhora que morava na casa conseguiu acalmar ele e a gente foi embora. A gente pediu perdão para a senhora pelo que tinha acontecido e voltamos pro carro. E no carro meu pai falou assim para mim: Rebeca, a única coisa que você tem que fazer agora é perdoar o seu avô por isso. Você sabe o homem que ele é e você tem que fazer é perdoar. Eu perdoo ele por isso. Você perdoa? Eu disse: não, tudo bem, eu perdoo. E naquele momento a gente orou no carro e continuamos vivendo, né? A vida que segue. Só que toda vez que eu lembrava dessa situação que eu tinha tido com meu avô, eu ficava muito mal. Eu odiava ele por isso que ele tinha feito. Eu sentia raiva dele. Eu lembrava da situação, eu realmente chorava. Daí eu pensava comigo: tá, mas Rebeca, se você perdoou, por que você fica mal com isso ainda? Por que você fica assim, chora, fica mal, tem ansiedade com isso, sendo que você perdoou ele? É porque eu realmente não tinha perdoado. Porque pra gente perdoar tem que ser uma coisa além. Você não consegue perdoar sozinho, você precisa da ajuda de Deus pra perdoar uma coisa que te machucou tanto. É a mesma situação de um casal. O esposo traiu a esposa, mas ele se arrependeu muito desse ato dele. Ele foi, confessou pra ela que tinha traído ela e pediu perdão, que amava muito ela, e ela decidiu continuar com ele, mesmo depois disso. Mas toda vez que o casal tem uma discussão, algo, ela joga isso na cara dele. Fala assim: mas você me traiu, eu nunca teria feito isso com você. E nananana. Mas peraí,
Se ela realmente tivesse perdoado ele, ela não faria isso. Ela não continuaria jogando essas coisas na cara dele, coisas do passado, que continuam machucando ele, e ele se arrependeu de ter feito isso. E ele fica triste de lembrar de ter feito isso. Porque ela disse que liberou o perdão, mas ela realmente não liberou o perdão. E eu vou pedir para vocês abrirem agora em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Todo mundo achou? Amém? E diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Se Deus perdoa a gente por todas as coisas que a gente fez, por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? A gente tem a semana inteira e a gente acaba pecando às vezes. Você vai lá, conta alguma mentira, daí você vai lá para Deus e fala: Deus, perdão por eu ter feito isso. Deus vai lá, te perdoa. Você cai em alguma tentação, você vai lá, pede perdão para Deus, fala: Deus, perdão. Deus vai lá, te perdoa. E por que a gente tem tanta dificuldade de liberar perdão pro nosso próximo, sendo que Deus nos perdoa? A gente não é digno do perdão de Deus, então. Se as pessoas nos ferem e a gente não perdoa, e a gente fere Deus, ele também podia não perdoar nós. Mas ele é tão santo, tão digno, que ele nos perdoa. Somos imagem e semelhança dele. Então temos que ter a facilidade de perdoar, igual ele tem a facilidade de perdoar nós. E eu estava estudando isso, e lá no Move a gente teve uma aula sobre perdão, que explicou tudo isso pra gente. E é uma grande verdade. A gente é imagem e semelhança dele. Então temos que ter a mesma facilidade de perdoar ele. E nesse mesmo capítulo, no versículo 15, diz assim: mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará suas ofensas. Se a gente não perdoar o nosso próximo, Deus acaba não nos perdoando também. Que é uma coisa que acabaria acontecendo mesmo. Se a gente não perdoa o nosso familiar, o nosso amigo que nos machucou pela coisa que ele fez, Deus também não vai perdoar a gente. A grande verdade também é que para a gente liberar perdão, a gente acaba recebendo cura também. A gente recebe cura emocional, cura espiritual, cura física. E isso é uma grande verdade também, porque eu também vivi isso. Que lá no Move, a gente teve que fazer uma apresentação de hip hop, uma dança. E eu tava com muita dificuldade de pegar os passos por conta do problema que eu tenho na minha perna. A gente teve que sair, tava fazendo exercícios. E eu não tava conseguindo pegar os exercícios, eu tava muito frustrada. Daí eu tava ali com a Camille tentando me explicar como é que fazia, e eu realmente, não consigo. Daí ela falou: fala lá com o Wellington, que ele é o obreiro que deu aula pra gente, ele é Candice, a esposa dele. E eu fui lá e falei com ele. Eu falei assim: eu tenho um problema na minha perna, uma diferença de uma perna para outra, de tamanho, e eu não tô conseguindo fazer esse exercício, eu não consegui, vou desistir. Eu faço os outros, mas esse eu realmente não consegui. Daí ele falou assim: eu entendi, mas você consegue sim. Eu falei: eu tô tentando aqui, eu realmente não tô conseguindo, eu não vou conseguir. Ele falou assim: fica tranquila, você vai conseguir. Beleza, continuei lá, consegui fazer. A gente foi pegar a coreografia e os passos são bem difíceis. Demorei, a gente lá ensaiando e tentando fazer, eu não conseguia pegar. Eu olhava assim em volta, todo mundo conseguindo pegar bem. E eu quase chorei lá de raiva de mim mesma. Eu assim: nossa, não tô conseguindo fazer aqui, todo mundo fazendo, fiquei com vergonha. Comecei a me emocionar ali. A Camille conversou comigo assim: agora a gente vai ter um tempo livre, vamos lá no quarto, eu ajudo você, a gente faz junto. Falei: beleza. Acabou o ensaio e o Wellington chegou em mim e falou assim: espera aí um pouquinho, a gente quer conversar com você. Eu: beleza, esperei lá, a gente foi num escritório que eles tinham lá, e eles foram conversar comigo, perguntar bem certinho o que eu tinha na minha perna, tudo. Eu expliquei pra eles. E ele falou assim: tem alguma coisa que te machuca? No momento veio essa situação com o meu avô que eu vivi. E eu contei tudo pra eles, o que tinha acontecido. Daí eles oraram pra mim, assim, se entender uma coisa tanto complicada, isso que é difícil de perdoar,
Mas para você viver o processo, você tem que perdoar. Eles oraram para mim conseguir liberar perdão pro meu avô e oraram pela minha perna também. Naquele momento que eu abri meus olhos depois deles orar, a gente foi olhar a minha perna e ela tava igual. Daí eles falaram assim, você falou que tinha diferença aqui, mas eu tô olhando e tá igual. Eu comecei a olhar, eu fiquei piscando, cocei o olho pra ver. E tava igual. Naquele momento comecei a rir muito, eu dei muita risada. Eu andei lá e eu vi que eu não tava mais mancando. Eu liguei pro meu pai na hora, tudo, e eu tava maravilhada do que tinha acontecido. E ele falou assim pra mim, Rebeca, isso que você vai viver é um processo. A sua cura que você vai viver é um processo. E você vai ter que passar pelos níveis desse processo. E não vão ser fáceis, mas você vai conseguir. Eu falei, amém. Isso foi no segundo ou terceiro dia do MUV. Logo depois a gente teve aula de paternidade e perdão no mesmo dia. Duas pegadas fortes, né? Na manhã a gente teve aula de paternidade. E o que mais pegou em mim foi essa questão com meu avô. Nessa aula a gente escreveu uma carta para uma pessoa que mais feriu a gente tinha que escrever essa carta. E à noite a gente teve aula de perdão e a gente tinha que perdoar a pessoa pela carta que a gente tinha escrevido. E eu escrevi a carta pro meu avô e a gente tinha que levar a carta aos pés da cruz. Lá no MUV tinha uma cruz e a gente tinha que levar a carta lá. E eu fiquei assim, nossa, eu consigo. Levantei e consegui levar lá. Eu fui mais espiritual, porque depois da aula de paternidade eu estava tão decidida a perdoar meu avô que eu peguei aquela carta, amassei e joguei fora. Eu falei, não quero mais saber disso. E eu demorei muito tempo para conseguir liberar perdão pro meu avô. Eu tinha 11 anos quando aconteceu, eu não tinha perdoado ele até esse ano. Mas Deus me ajudou. Eu não consegui sozinha, eu consegui com a ajuda de Deus liberar o perdão pro meu avô. Então isso é uma grande verdade. Eu consegui, quando eu fui voltar agora pro hospital, consultar, a doutora foi medir a minha perna e eu tinha 3,5 centímetros de diferença de uma perna para outra e hoje eu tô com 3 centímetros de diferença. É uma coisa que era muito difícil de ter acontecido, isso acontecer. Eu não tinha esperança, sabe? 3,5 centímetros, não é tanta coisa, né? Vamos viver assim. E eu também cresci 2 centímetros, ou seja, eu sou menos baixinha do que eu era antes, já tá? Tô feliz. E Deus é incrível, porque Ele fez eu receber essa cura e hoje eu digo com toda certeza no meu coração que eu perdoo o meu avô pelo que ele fez. Por mais que ele tenha dito que odeia eu e minha família, eu perdoo ele. Por mais ele ter falado que não quer saber mais de mim e nada, eu perdoo ele. Que nós possamos ter essa facilidade de perdoar as pessoas para que Deus nos perdoe também pelo que a gente faz, porque a gente é humano, a gente erra, a gente cai em tentações mesmo sem querer. E em Efésios, para fechar agora, 4:32, se vocês quiserem abrir, Efésios capítulo 4, versículo 32. Todo mundo encontrou? Amém? Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para os com os outros. Perdoem uns aos outros, assim, por meio de Deus, que perdoou vocês. O perdão não é só apenas um ato que você deve fazer. É um dever do cristão. Que tem na oração do Pai Nosso, Salmo 23. Perdoe os seus devedores, assim como eu perdoo vocês. Esse perdão não é apenas o perdão do dinheiro que ele fala na oração. É o perdão físico, o perdão emocional. E, como eu disse, é um dever nosso perdoar. Está na Bíblia. A Bíblia é o livro essencial do crente, do cristão. E se está na Bíblia, está certo. Então, como eu pedi lá no grupo para vocês trazerem um caderninho e uma caneta, quem trouxe? Agora, neste momento, eu quero que vocês escrevam uma carta de perdão. E um perdão para alguma pessoa, para algum familiar, ou a pessoa que você quer pedir perdão é Deus, ou pode ser mais de uma pessoa que você quer pedir o perdão. Aqui a Rebeca falando, né? O problema que ela teve foi com o avô.
Talvez aqui você não teve problema nenhum com o avô, mas você teve com um tio, ou com uma tia, ou com a mãe que falou uma palavra dura, ou o pai, alguém que lançou uma palavra dura sobre a sua vida, ou um professor mesmo na escola que achou que você não ia conseguir aprender a matéria e lançou uma palavra um dia que te feriu, deixou envergonhado no meio da turma, porque isso é coisas que acontecem e fere o coração. E isso você acha que passou, tá tudo bem, mas são coisas que tá ali no coração e que muitas vezes te prejudica no seu desenvolvimento mesmo, na aprendizagem, no seu desenvolvimento na sua vida, a desenvolver num trabalho. Vocês são todos jovens ainda, mas a escolher uma profissão. Então são perdão que a gente precisa liberar ao longo da vida. E não que vocês vão sair daqui e não vão se lembrar mais desse fato, porque o perdão é algo que acontece, você libera e a gente não tem amnésia. Você vai lembrar dele, mas não vai doer mais. Então, às vezes, uma palavra que foi lançada ainda na infância, ou algo que aconteceu que faz com que você tenha algum bloqueio. Talvez aí agora você tenha até dificuldade de escrever, mas que Deus possa ir liberando no seu coração para que você venha sair daqui nesta noite mais leve, transformado. Depois a Rebeca vai... Vocês podem estar escrevendo a carta também para mais de uma pessoa, não precisa ser uma pessoa só. Ou a pessoa que você quer pedir perdão é Deus mesmo. Vocês podem ir terminando de escrever na carta e ficando em pé, que depois a gente vai fazer a mesma coisa que eles fizeram com a gente lá no Move, que vocês vão estar vindo trazer a carta de vocês aos pés da cruz. Igual o tema que eu coloquei no banner, aos pés da cruz, que tudo chega no centro, que é Cristo, a cruz. E depois a gente vai estar trazendo, eu vou pegar as cartas, não vou ler nenhuma, eu vou levar para minha casa e eu vou queimar todas. E ninguém vai ler, só você e Deus. Amém? Que é da carta que vocês escreveram. E quando vocês lembrarem disso, isso não vai doer mais, o inimigo não tem mais poder para vocês, sobre a vida de vocês, sobre isso. Deus, neste momento eu vou estar aqui orando, pedindo ao Senhor Jesus para o Senhor conseguir ajudar eles a liberar o perdão, que eles conseguirem liberar o perdão, Senhor Jesus, que essa coisa que tem machucado tanto eles, Senhor Jesus, esse sentimento que os fere, que os traz ansiedade, os traz tristeza, eu quero que esse sentimento caia em retirada agora, Senhor Jesus, que tira toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, que eles possam ser felizes, Senhor Jesus, que eles possam sentir o teu amor, que essa dor não venha mais incomodá-los, que traga paz, Senhor Jesus, paz nesse momento. O Espírito Santo vem aqui e toque no coração de cada um, Senhor Jesus, trazendo paz, porque eles estão aos pés da cruz, Senhor Jesus, aos seus pés, prostrados, dizendo: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Não é vergonha pedir perdão, não é vergonha pedir ajuda de Deus. É um prazer vocês terem aqui nessa célula jovem, poucos jovens hoje, tantos jovens que precisariam ouvir essa palavra, sem fazer esse momento, mas vocês foram escolhidos para estar aqui hoje. E eu sinto o Espírito Santo aqui fluindo e tocando no coração de vocês, ajudando vocês a liberar o perdão. Porque vocês amam a Cristo, vocês estão aqui com um propósito, vocês estão aqui nesse momento, porque esse momento foi escrito para vocês terem. Vocês são os escolhidos de Cristo, vocês não são rejeitados, vocês não são mal amados. Vocês devem sentir às vezes: não, ninguém me ama, mas Deus te ama. Se você está aqui, Ele te ama. Você deve pensar: ninguém nunca vai me querer. Ele te quer. Ele quer você. Às vezes você deve alguma coisa que sua mãe falou para você que te machucou, e você fala: mas ela é minha mãe, por que ela fez isso comigo? Porque ela é humana e nós somos humanos. Nós também erramos. Quantas vezes você deve ter falado alguma coisa para sua mãe que também machucou ela, que também feriu ela? Então, que a gente possa liberar perdão no conjunto, não só no que você escreveu na carta. Se vocês sabem que feriram sua mãe com alguma coisa, chegam em casa, peçam perdão.
Mãe, perdão por isso que eu fiz, eu não queria ter feito isso, eu estava estressada. Ou também mesmo pelo pai. Ou você perdeu alguma amizade que era importante para você, mas se vocês tiveram uma discussão, alguma desavença, e hoje você não fala mais com essa pessoa. Porque você deve ter sentido orgulho, falou assim, não, eu não vou pedir perdão. Ela também errou. Mas nós somos jovens cristãos, nós temos que ter a atitude de fazer as coisas. Tem que ter a atitude de chegar em alguém e falar. Ter a atitude de chegar em alguém e falar sobre Jesus. A gente fez isso muito lá no Move, a gente saiu evangelizar nas ruas, a gente tinha que abordar as pessoas lá na praça, chegar e falar assim, eu posso falar de Jesus para você? Que a gente possa ter isso no cotidiano, não só ir lá no evento e fazer isso, porque a gente aprendeu lá, foi lá para aprender isso. A gente tem esse dever, e para conseguir fazer isso, nós precisamos viver o nosso processo, passar os níveis, que a gente possa passar os nossos níveis de cada dia para ficar mais no next level com o Senhor Jesus. Next level significa próximo nível, que a gente possa estar vivendo todos os dias os nossos próximos níveis. Amém? O inimigo não tem mais poder sobre isso na vida de vocês. Essas cartas aqui, essas pessoas que feriram vocês, essas coisas que te machucaram, são lixo. Isso aqui não vai mais te ferir. Amém? Isso aqui vai ser apenas lembranças. Mas quando você lembrar disso, você vai falar, Deus me perdoou. Eu perdoo. Deus me ajudou a perdoar. Isso aqui não tem mais poder sobre a vida de vocês. O inimigo não vai mais conseguir usar isso aqui para fazer vocês ficarem tristes e magoarem vocês e afastar vocês de Deus. Amém?